Ele foi na arena, onde acontece os shows, o rodeio, né, a arena vazia. Ele conta que ele ouviu vozes gritando, né, por socorro, pedindo ajuda. Ele falou, cara, Deus precisa vir aqui. Ele chegou até, né, num determinado local lá, onde a água estava cobrindo as casas, né? Aí tinha uma mãe com duas crianças, elas já estavam há cerca de 2 ou 3 dias em cima lá, né, do telhado, né, esperando socorro, né? E pela graça de Deus, né, alguns milagres aconteciam ali na hora ali, né? A gente teve uma experiência que eu achei assim, foi bastante interessante, né, numa casa. Então eu não esperar ações específicas para mim me mover, é aproveitar as oportunidades, é olhar com os olhos de Cristo, falar, cara, como que eu posso fazer a diferença? Graça e paz, povo abençoado, sejam todos bem-vindos a mais um Papo que Edifica. E no Papo que Edifica de hoje eu estou com uma pessoa muito especial, tem muita história para nos contar aí, jocumeiro, rodado pelo Brasil. Mais do que especial, melhor do que eu lhe apresentar é deixar ele se apresentar, né? Seja bem-vindo, Alexandre, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, né? Na graça de Deus, caminhando aí, já estou em Jocum nessa vida missionária aí já há mais de 20 anos, né, que o Senhor nos fez esse convite e aceitamos. E aqui estamos, né, fazendo aquilo que Deus tem, né, pra gente, né, e vivendo, né, o melhor de Deus. Bom, muito bom. E nesses 20 anos de Jocum aí, mas antes de chegar nele, fala um pouquinho aí quem é Alexandre, para quem nos assiste te conhecer melhor. Paz, o Alexandre, a gente falar da gente mesmo é meio que, né, um pouquinho complicado, né? Que a gente só quer vender ou mostrar o lado bom, né? Mas o Alexandre, ele é um cara, né, que... o que dizer de mim mesmo, né? Mas enfim, né, eu procuro ser o que eu sou na presença, né, das pessoas, naquilo que eu entendo de quem eu sou em Deus, né, da forma com que Deus me fez, né? Como eu já falei, já estou em missão desde há mais de 20 anos, né? Que eu conheci Jocum, né? Quando eu fiz a minha ETED, né? A Jocum tinha recém-chegado, né, na cidade onde eu morava, né? Aí desde então essa caminhada, né, depois já de um bom tempo vim, né, para o norte do Brasil, né, foi onde eu conheci a minha esposa, né, que hoje é minha esposa, já casados já para 14 anos de casado, né, 2 filhos, Agatha Valentina, né, e o Arthur, né, o caçula, né, de 5 anos, e temos servido, né, a Deus, né, aqui em Macapá, né, com todo o coração, né, dentro daquilo que a gente, né, como família, né, como pessoa, né, e servo do Senhor, a gente tem, né, entendido, né, de estar servindo ao Senhor em missões, né, de ir vivendo, né, a cada dia, a cada momento, né, os desafios que Deus vai, né, nos lançando, né, como pessoa e como Jocum também, né, a gente vai ouvindo isso aí do Senhor e estamos caminhando. Muito bom, então é isso e muito mais. Vamos falar com esse Alexandre, homem de Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte. Se conhece Alexandre, diz aqui nos comentários de onde você conhece Alexandre, né? Das andanças na vida do Alexandre pelo mundo afora. Que diz que missionário anda bastante, né, Alexandre? Então você deve ter andado bastante por aí. Tem algumas viagens que você fez recente que nós queremos conversar sobre ela. Mas Alexandre nasceu num lar cristão? Como é que é essa história? Ou se converteu no caminho aí, na juventude? Como foi seu processo de conversão? O meu processo, eu não nasci em um lar cristão, né? Vivi, né, pelo mundo aí, né, assim dizendo. Eu me converti, que eu conhecia o Senhor no ano de 94, né? Mas aí logo na sequência dei aquela escapada, né? Aí quando foi em 99 ali mais ou menos, foi onde eu voltei realmente,
né, para o Senhor, refiz a minha aliança, né, que eu hoje entendo isso, né, que eu havia, né, quebrado essa aliança com o Senhor Jesus, né. Aí a partir daí, né, dessa minha conversão mesmo, que eu falo, cara, foi ali a partir, né, dos anos 2000, 99, 2000, que eu estabeleci mesmo essa aliança, né, com Deus, né. Mas antes disso, era uma pessoa que, né, vivia, né, sem valores, sem os princípios, né, cristão, aquela vida, né, da noite, os amigos e aquela coisa, né, essa coisa toda, né. Então, assim, foi basicamente isso, né, que quando eu conheci o Senhor, foi num momento, assim, difícil, né, que eu estava passando, né, tanto pessoalmente como na minha família, né, é uma família, assim, totalmente sem estrutura nenhuma, né, nós somos em 3 filhos, né, somos em 2 homens, né, e uma mulher, né. A minha mãe, né, eu falo que o meu pai, ele foi na feira, eu era pequenininho e não voltou até hoje, né. Então a minha mãe, ela teve que ser guerreira ali para poder, né, criar os 3, né. E graças a Deus, né, pela garra dela, a força e com a ajuda de Deus, hoje eu entendo isso, eu vejo isso, que ela conseguiu, né, nos criar bem, né, entre os seus tropeços e tudo mais, né. Mas assim, que eu conheci ao Senhor Jesus, que eu fui, né, que eu aceitei ao Senhor, foi em meio a um momento de bastante turbulência, né. Hoje eu vejo que foram esses momentos, né, que hoje eu vejo, cara, não foram momentos difíceis, né, assim, difícil pra gente passar, mas assim, mas foram momentos que hoje que eu vejo que me impulsionou a conhecer ao Senhor Jesus, que eu acredito que se não fosse esses momentos difíceis ali, não teria conhecido, né, o Senhor e entrado, né, nessa caminhada. Sim, sim. Quando você fala de família, assim, então você foi criado com a ausência do pai ou sua mãe logo arrumou, tinha padrasto, ou realmente foi só com sua mãe que você cresceu? A maior parte mesmo assim da minha infância, juventude ali, né, o início para a fase adulta, né, mas uma boa parte foi só nós mesmos, a minha mãe e os 3, né. Tem aquela figura masculina. Isso, sem aquela figura masculina, né. Eu pergunto isso porque é um dos problemas, eu acho, mais comuns do brasileiro, né? Sim, a maioria sim. das pessoas, elas cresceram... Quando cresceram com pai, foi com pais ausentes, assim, distantes, né? Isso, É um problema muito comum com o brasileiro. Por isso que me gerou essa curiosidade. Se você é mais um desses muitos brasileiros que cresceu sem essa figura paterna, figura masculina, né? Eu fui mais um, né, desses brasileiros que eu cresci sem essa figura e não ter essa figura dentro de casa, né, de saber, cara, isso aqui é um pai, isso aqui é um homem, é o provedor da família, é o que cuida, é o que zela. Eu não tive essa figura, né. Me fez falta isso lá na frente, né, ela me fez falta, né, mas o Senhor Jesus, né, depois já de um processo de entender essa paternidade de Deus, desse cuidado do Senhor, de quem Ele é como Pai. E quando eu conheci isso de Deus, porque eu tinha dificuldade em olhar para o Senhor e falar, cara, Ele é Pai, né? Poxa, a falta dessa figura paterna, como que, né? Eu entendia, cara, Cristo, o meu irmão mais velho, digamos assim, né? Eu colocava ele nessa condição, mas a figura de pai, para mim, no momento foi difícil aceitar, né? Mas hoje, graças ao Senhor, né? Isso foi já curado na minha vida, é algo que eu lembro, eu falo, não tenho mágoa, não tenho rancor, né, do que o meu pai biológico, acho que nem o meu pai, mas o progenitor, né, dessa ausência dele na minha vida, né, foi, né, totalmente assim, né, curada, sim. Né, já não há mais. Eu falo assim, que existe a cicatriz, mas a ferida, né, foi... Então assim, mas em meio a tudo isso, né, em meio a não ter essa figura, né, paterna em casa, ter esse desafio, né, mas
consegui, o Senhor foi gracioso comigo e se apresentou como essa figura, né, de pai, de salvador, daquele que realmente ele supriu isso, nessa lacuna que era aberta na minha vida, ela foi fechada. Muita gente passa, né, por esse dilema no Brasil, né? E aí tem uma dificuldade de não tão somente de aceitar, às vezes aceitar Deus como pai, até a gente aceita, difícil é a compreensão, a gente leva mais tempo. Eu também sofri de algo parecido, mas eu tinha tios, né? Tios, então figurou ali como uma figura masculina, mas não paterna, né? Então também sofri dessa dificuldade aí, é muito comum. E esse tererê aí, rapaz, esse tererê aí é origem de quê? É gaúcho? O que é? Vem de onde é que você é? Rapaz, a minha história é que nem você falou, né? Eu sou das andanças aí do Brasil, né? Eu sou mineiro de nascença, certo, e paranaense de criação, né? Vamos ver se esse tererê é bom. Opa, tá aqui, já tá. Ele tá geladinho aí já, pode? Tem aqui dentro? Já tem aí dentro aí, deixei um curtinho aí. Né? O tererê, ele na verdade, ele é de origem paraguaia, né? A origem dele, né? O chimarrão, que é... E que é até roncar, ó. Até roncar, você toma até roncar. O microfone saiu aí. Né? O tererê, né, é diferente, né, do chimarrão, para quem não sabe, ele é tomado gelado. Né? O chimarrão, ele é quente, né? Então a origem dele é paraguaia, que desceu, né, para o Mato Grosso, né, por causa ali da guerra que houve entre Brasil e Paraguai, acabou, né, segundo a história, né, que os soldados brasileiros acabaram, né, se rendendo ao tererê, né, e veio descendo para o Mato Grosso. Perderam a guerra pro tererê. Perderam a guerra pro tererê, né? E veio descendo ali, aí foi no Paraná que eu conheci. Né, o tererê, ele muitas pessoas, elas me perguntam, mas que gosto que tem? Eu falo, olha, a definição cara, é um chá gelado sem açúcar, né? Para quem gosta dele, né, da coisa mais doce, fala, olha, não sei se vai gostar, experimenta, né? Aí para aguentar o calor aqui, né, do norte, aí eu tô sempre aqui com a minha garrafa, né? Uma água gelada. Tá sempre com a garrafa. Eu pergunto do tererê porque realmente você tá sempre com a garrafa, né? Mas aí você é mineiro. Sou e mineiro. Aí aprendeu no Paraná. Isso. No Paraná. Eu vi muito esse Paraná. Eu fiz seminário em Curitiba, né? Sim, Piraquara, na verdade, né? E também lá o pessoal toma muito tererê. Hoje você herdou aí e carrega. Pra onde eu vou, eu vejo você. Onde eu vejo você, vejo com essa garrafinha aí. Rapaz. Isso aí, eu falo que para aguentar esse calor aqui, rapaz, você tá sempre hidratado, né? Sim. Que além de tudo, ele faz bem pro organismo, né? Então eu tô sempre, né? E hoje praticamente no Brasil inteiro, uma boa parte, pelo menos, sempre encontra algum adepto ali, alguém que gosta, né, do tererê. A gente toma, lá em casa, a gente toma com limão, suco de limão. A gente é mais Nutella, né? A gente bota um suquinho de limão e fica mais gostoso. Falando de Jocum aí, então, qual foi seus primeiros passos junto a Jocum aí? Você fez primeiro TED? Como foi que você se iniciou? Conheceu e iniciou o processo de Jocumeiro aí? Jocum, eu conheci ela em 99, né? O finalzinho pro segundo semestre ali de 99, que eu conheci ela, tinha recém chegado na cidade de Maringá, né, lá no Paraná, onde eu conheci Jocum, né? Conheci através de uma outra pessoa que conheceu o pessoal que estava chegando em Maringá lá, o pessoal da Jocum. Eles me convidaram, fui lá, fui conhecendo o pessoal. Aí, antes de eu fazer a minha TED, né, que a TED é a porta de entrada, né, para Jocum, né, a escola que abre esse caminho, né? Aí anteriormente eu fiz uma outra escola, só que um curso, né, na verdade, né, foi uma duração rápida, né? O Envia, né, que chama aqui. Aí eu fiz, aí quando foi no início do ano 2000, aí eu fui convidado para poder fazer TED, né? Na hora foi um susto, falei, cara, mas como assim?
né, a líder da escola, né, na época lá, ela me chamou, me fez o convite, né, o desafio, na verdade, né? Eu falei, cara, como que eu vou deixar tudo, né? Deixar, né, o ganha-pão, o meu sustento aqui, o trabalho e tudo, né? Então, assim, no primeiro momento eu fiquei meio, nossa, o que eu vou fazer, né? Porque tinha toda essa questão aí, a logística, né, finanças e tal. Mas eu fui muito seguro. Eu entendi de Deus de pegar e me lançar. Né? Eu peguei quando foi, se não me falha a memória, foi acho que em fevereiro, né, já do ano 2000, no iniciozinho ali. Né? Eu falei, caralho, lá estava eu com todas as minhas coisas, né, dentro de Jocum. Eram 2 mochilas, 2 malas ali. Era solteiro ainda, Solteiro, era tudo que eu tinha, né? Algum meu pouco de roupa ali, algumas coisas, né? Embarquei nessa viagem, né? Falei, cara, Senhor, vamos ver, né? O que me espera, né? Como que vai ser essa aventura, essa grande viagem, né? E Jocum hoje representa o que para você aí? Cara, hoje o Jocum representa hoje para mim um aprendizado, né? Um aprendizado, né? Um tempo foi aonde eu pude me conhecer como pessoa, como cristão, né? E quem eu sou em Cristo. Né, Jocum, ela me ajudou muito nisso, né? Não é o que a Jocum não é o que a Jocum faz, mas é o que você se permite, né? A que Deus vai fazer através da Jocum na vida, né? Na sua vida, como você vai se permitir isso. Então, a Jocum, ela me trouxe isso, né? Esse aprendizado, o conhecer o Senhor, né? Que é o lema da Jocum, né? A nossa frase jargão ali, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então a Jocum, ela me proporcionou isso, eu a conhecer a Deus, né? Para depois eu fazer ele conhecido, porque como que eu vou fazer alguém, né, conhecido se eu não conheço, né? Então, né, ela me ajudou isso, a conhecer, e continuo conhecendo a Deus, cara. Quando penso, cara, eu não conheço o Senhor, cara, ainda tem muita coisa, né, para se aprender, para se conhecer, né, do Senhor. Então o Jocum para mim foi e é uma base, né, bastante importante nessa minha caminhada com o Senhor. Aí você estava falando de Jocum e que ela representa para você. Eu tive a oportunidade de, junto com você, participar do Impacto de Carnaval, né? Sim. E ali naquele processo de treinamento para o Impacto de Carnaval, né? Você ministrou para a gente vamos chamar de disciplina ali, um tempo ali, né? Uhum. Lá você compartilhou sobre a promoção humana, inclusive você está com o chapéu sim. Aí. Uhum. É uma das coisas que você fez na Jocum, né? Mas não só se prendendo a essa, mas tantas outras coisas que você faz na Jocum, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí das suas responsabilidades na Jocum hoje e o que você já fez na Jocum aí, que é mais interessante ao seu ver. Bom, tudo é interessante, mas o que mais lhe chamou a atenção aí? Olha, rapaz, é um bocado de coisa que, viu, pra gente pensar e separar alguma coisa assim, né? Nesses meus 20 e poucos anos aí de Jocum, né? Eu tive envolvido sempre nessa área de evangelismo, né, de estar na rua, né, eu gosto muito dessa questão, né, de estar ali entendendo a Deus, né, na rua, de servindo de alguma maneira, né, ao Senhor Jesus, né. Hoje em Jocum, né, propriamente dito aqui em Jocum, Amapá, né. Hoje a gente ajuda, né, na liderança da base, né? Nós somos em poucos, mas a gente vai se ajustando, né? Eu hoje também auxilio aqui na questão da manutenção, essa logística,
né, do que tem que fazer, o que não tem, dou essa coordenada que a gente se ajuda, né, nesse sentido, né? E também dentro, né, a gente tem, eu trouxe para cá o projeto de promoção humana, né, que nem você já comentou aí. O projeto de promoção humana, né, falando assim rapidinho aqui dele, ele nasceu há quase 30 anos atrás, que nasceu esse projeto, né, de promoção humana, né? Muitas pessoas perguntam, mas como assim? Por que o nome, né, promoção humana, né? Algumas pessoas falam, tá vendendo? Fala, não. A ideia, né, a promoção humana é promover o indivíduo da condição né, de criatura para filho de Deus. Né? Ele está ligado a isso, a você, né, fazer essa promoção do indivíduo. Né? Tanto é que o logo mesmo dela, ele traz, né, dá para ver aqui no boné, né? Tem um indivíduo sentado aqui e um outro fazendo aqui esse resgate, né? Que você estendendo a mão, cara, levanta que tem alguém aqui que vai cuidar de você, né? Você está sendo, né, promovido, né, para filho de Deus, né? Então a ideia dele é justamente essa, né? Esse projeto ele nasceu, né, no coração de um jocumeiro, né? Um dos dinossauro da Jocum, né? A história é interessante, né? Ele, né, o Wellington, né, famoso, né, o tio Wellington dentro da Jocum, ele passando, né, em Barretos, né, na cidade de Barretos, e lá acontece a maior festa, né, do peão boiadeiro da América Latina, né? Um negócio assim, a festa ela é gigantesca, né? E ele passando em frente, né, do parque onde acontece a festa lá na época, Deus pegou e chamou a atenção dele. Ele falou assim, Wellington, eu não estou ali naquela festa. No primeiro momento me assustou, mas entrou. Ouviu o Senhor, entrou, e lá ele entrando lá dentro, ele foi na arena, onde acontece os shows, o rodeio. A arena lá, a capacidade dela é para 100 mil pessoas, pra você ter ideia, cara, o negócio é grande. A festa lá, e ele ouviu pessoas, né, a arena vazia. Ele conta que ele ouviu vozes gritando, né, por socorro, pedindo ajuda. Ele falou, cara, Deus precisa vir aqui. Ele pegou, ele montou um projeto, cara, né, até então era projeto de evangelismo. Agora você imagina, você entregou para os donos da festa algo que vai contra aquilo que eles estão fazendo, que era coisa da festa, da bebida, da farra e tal, e você entra com um projeto de evangelismo. Não faz sentido, né? Mas para Deus é assim, não faz sentido, né? O que Deus faz, né? As coisas loucas, né? Aí no primeiro momento eles rejeitaram, né, o projeto, né? E o projeto ele basicamente se mobilizaria, né, os jovens, as pessoas ali, iria servir na festa, iria ajudar eles em vários segmentos ali da festa ali, né? Desde que não fosse envolvido com propaganda de bebida alcoólica, cigarro, tal, essas coisas, né? No primeiro momento eles rejeitaram, né? Não, mas a gente não quer isso aqui não, cara. Nosso negócio aqui é festa, é vender e tal. Você vai trazer na igreja aqui para dentro, né, da festa, né? Então houve essa rejeição, né, da parte deles, né? Mandaram o projeto de volta. Ele foi orar ao Senhor, né? Isso assim, que estou contando no segundo, né, um pouco que a gente caminhou junto ali do que ele passou, né, pra gente, né, na época. Ele pegou, ele foi orar a Deus. Ele falou, Deus, fiz o que o Senhor mandou. Eles mandaram de volta, e aí? Né, o que eu faço? Ele falou assim, escreve aí, promoção humana. No caso, para entender, ele ouviu de Deus, ele teve essa experiência de, num tempo vazio lá, naquela estrutura toda, Deus pediu para entrar, no sentido, não estou aqui, isso, ainda não estou aqui, precisaria estar. Isso, aí lá naquele lugar vazio ele ouve vozes, ali ele entende que era para levar Jesus para aquele ambiente. Exatamente. E aí para isso, ele
ele precisa da autorização. Aí Isso, todo um projeto, porque era uma festa grande, precisava Sim. de um plano, né? De um Sim. projeto, um negócio todo detalhado ali, E aí né, no papel. E aí é que tá a loucura, né? Porque o dono do... Quem promove vai dizer, como é que eu vou querer Os alguém que é independentes, contra... né? O dono da festa, né? Que é contra a bebida, que é contra drogas, que a gente sabe que é o que ia se alimenta. ia se evangelizar na festa, a verdade era essa, Loucura. né? Os bastidores ali. Mas ele né? aceitou o desafio e mandou a carta. Aceitou, cara. Falou, cara, é loucura, Deus, mas eu vou Esse tem fé, esse tem fé. sobre a tua palavra. Sim, Né? sim. Foi bem isso, né? E houve essa rejeição da parte, né, dos independentes, que é um clube, né? São os diretores ali da festa, ali, os donos da festa. É uma festa gigantesca, Não, né? cara, a festa ela é gigantesca, né? Tem um grupo de crente querendo atrapalhar a festa. E um grupo de crente. Cara, não, aconteciam umas coisas lá. Na mente deles, né? Na mente deles poderia deles. ser assim, Exatamente, né? Cara, porque a festa, até hoje, a rede hoteleira da cidade de Barretos, nesse período da festa, ela fica saturada, né? Porque vem gente, né, de todo o Brasil e de fora do Brasil para poder estar na festa, né? Tem gente que faz uma economia, guarda ali o ano todo para ir para a festa, né? Para quem é desse segmento, né, tá lá é o ápice, né? E então aí ele, com essa negativa deles, né, dos presidentes da festa, ele foi orar a Deus e falou: Deus, fiz o que o Senhor me mandou, coloquei no papel e eles não querem. E agora, né? Aí Deus foi o Senhor que deu esse nome para ele, Projeto de Promoção Humana. Falou: escreve aí. Ele foi lá, ele só mudou a capa. O projeto em si, ele não mudou nada. Houve um primeiro projeto que foi negado. Foi o primeiro projeto, ele foi negado. Então, na mente realmente de quem organiza a festa, diz: não, quero esses crentes atrapalhando aqui, não. Não quero esses crentes aqui, não. Né? Porque eles estão indo contra aquilo que a gente está fazendo. Pô, vou permitir eles evangelizarem aqui dentro da minha festa? Né? Não faz sentido. Né? Aí Deus pede para mudar apenas o título. Só mudou o título. O conteúdo continuou o mesmo. O conteúdo, ele não tirou uma vírgula. Ele pegou e Deus falou assim: agora manda de volta o projeto. Ele orou em cima, entregou de volta o projeto, encaminhou, né, para eles. Uma semana depois, eles responderam, né, para ele: Wellington, é isso que nós precisamos aqui dentro. Loucura, hein? Loucura. Loucura, né? Loucura. E foi o desafio, né, mobilizar, né, Chocumeiro, a igreja local, né, da cidade de Barretos, várias igrejas no primeiro momento rejeitaram. Outro desafio é convencer o crente que... Exatamente. Eu acho que é mais difícil convencer o crente do que o descrente numa obra dessa. Foi mais ou menos isso. Hoje a gente tem relatos de pastores, né, de alguns líderes de igrejas lá em Barretos mesmo, que hoje eles abriram as portas. Mas eles falam: olha, quando nos foi apresentado esse projeto, nós rejeitamos. Teve alguns líderes lá que falaram: olha, eu fui um dos que foi contra isso aqui, que não tinha cabimento, não fazia sentido trazer o cristão aqui para dentro, porque na mentalidade desses líderes que a desculpa para estar lá na festa é que ia evangelizar, né? Aí esses líderes hoje falam: não, olha, hoje eu reconheço que lá atrás, né, eu poderia ter ajudado melhor, por isso que hoje eu estou aqui junto com vocês, né, somando, fazendo. Então isso são mais de 30 anos, né, que o projeto de promoção humana ele está dentro da festa, né, do Peão Boiadeiro, da cidade de Barretos, né? E a nossa ação lá, ela se dá basicamente da seguinte maneira: nós servimos a festa, né, em algumas áreas, tipo na área do turismo, né, a gente dá o nosso apoio logístico lá para eles, né, nós, como todo e bom jocumeiro, né,
nós não cobramos para trabalhar lá e nós estamos trabalhando lá, né, no turismo, recebendo, né, o turista, controle de acesso ao público, né, fazendo, organizando ali os acessos, como que a gente pode auxiliar aí. Tem o Rancho do Peãozinho, né, onde a programação durante o dia é toda voltada, né, para o público infantil, né, e no Rancho do Peãozinho, diariamente, recebe-se cerca de 4.000 crianças, né? Então aí é onde que entra o nosso pessoal, né? Lá nós usamos uma camiseta amarela, né? Nós somos conhecidos lá pelos amarelinhos, né? Então nós entramos auxiliando essas professoras com essas crianças, né? E os próprios funcionários, né, do parque. Aí é onde que você tem essa oportunidade de evangelismo, de ministrar na vida dessas professoras, de liberar uma palavra de bênção sobre a vida delas, né, de poder ministrar a vida daquelas crianças ali também de alguma maneira, né? A gente teve uma situação lá e nesse dia eles iam receber uma excursão da PAI, né? Nós somos chamados para a sala de reunião para ser o responsável pelo setor lá. Ele disse: olha, eu quero que o Promoção Humana esteja com essa turma, porque eles são agressivamente gentis. Depois, cara, olha a responsabilidade, né, em você. E olha a oportunidade, enxergar isso como uma oportunidade de você ser a diferença na vida de alguém ali, né? Então aí nós agimos nesses segmentos ali dentro, né? Controle de acesso ali ao público, né? No Rancho do Peãozinho, ajudando ali as professoras, né? E com isso a gente tem outras equipes trabalhando no evangelismo propriamente. Sim. Né? Porque lá dentro a gente tem um pessoal que faz a limpeza do parque, né? Se não me falha a memória, o pessoal envolvido direto na limpeza do parque são 600 pessoas envolvidas. Bastante, né? gente. São bastante. Os catadores de latinha, a gente tem ali, a gente tem o pessoal da cozinha, né? Eles começam a cozinhar, eles começam a cozinhar às 6 da manhã. Né, servida cerca de 8.000 refeições por dia, muita coisa o negócio, né? E eles sempre pedem, nesse período eles pedem para que um jocumeiro, um dos nossos, vai lá e antes deles começarem, inicie com oração. Olha aí, né? E a gente tem a oportunidade também com esses catadores ali de latinha, o pessoal da limpeza, nessa mudança de turno, onde eles estão juntos. A gente consegue ter essa oportunidade de falar de Jesus, né, para eles, de poder ter esse tempo de orar, né, pela vida deles, né, e de aproveitar isso, olhar isso como uma grande oportunidade de você levar, né, o Senhor Jesus, né, para essas pessoas. Né? E não só o catador de latinha, não só, né, o pessoal ali da limpeza, mas dos outros segmentos ali dentro, onde tem, né, você pode estar ali, né, servindo ali dentro, ali, mas tendo a oportunidade de ter um momento de pegar e orar com a pessoa ali do lado, de poder evangelizar, de falar do Senhor Jesus ali para dentro ali, né? Aí durante a noite a gente também ainda tem um pessoal que ajuda, né, no controle de acesso. Sim. E tem a galera que sai, né, na festa. Eles fazem, né, teatro, dança, circo, clown, vai usando essas ferramentas. Clown, né? O que seria clown? O clown é um palhaço cômico, né? Ele normalmente, a pessoa, ele não é tão engraçado como um palhaço, assim, solto como um palhaço, mas ele faz ali algumas brincadeiras, é algo mais reservado ali. Sim. Né? Aquele perfil de palhaço menos tipificado de palhaço, né? Isso. Que só pinta mais o rosto ali, pouquinha coisa e tal. É algo mais, né? Ele faz digamos assim, uma palhaçada
menos extrovertido, não é aquela extravagância toda de um palhaço, né? E aí você teve lá em quais anos lá, né? Experimentando pessoalmente assim. Rapaz, foram muitos anos lá. Foram muitos anos, praticamente desde o início. Não, você vai desde o início lá? Desde o início. Todo ano após ano? Desde o início, né? Eu fiquei um período sem ir, né? Por causa de algumas situações aí. Mas assim, desde o início a gente veio, né, acompanhando esse processo lá dentro, né? O que Deus fazendo, né? Só esse ano que não deu para mim, que conflitou com algumas datas, algumas atividades que a gente já tinha, né, aqui na base, né, Ana Jocum, mas não deu, né, para mim, senão com certeza eu estaria lá, né, 10 dias dormindo em barraca, né, com todo o conforto que uma barraca te proporciona, né. Mas deve ser bom, deve ser bom. Sim, sem dúvida alguma. Para quem gosta dessa área, né, de trabalhar com esse público, é uma experiência ímpar. É um tempo assim bastante precioso, né? E aqui no Amapá, o que é que você tem aprontado aí? Eu vi que você recentemente fez uma longa viagem, 2 longas viagens, né? Uma longa, mas você chegou rápido, que foi de avião, e outra longa que você foi pela estrada aí. Você teve o privilégio de estar cooperando junto às pessoas ali no Rio Grande do Sul, nessa tragédia aí das enchentes aí. Quanto tempo você ficou por lá? O que você fazia por lá? Como foi essa experiência aí? Essa foi uma experiência bastante assim, surpreendente. Né, né, a minha ida para lá foi também assim um de repente também, né? A gente como base, né? Jocum Brasil estava desafiando as bases, né? A mandarem pelo menos um obreiro, né? Para lá que pudesse, né? Dar um suporte e tudo mais, né? Aí aqui, né? Nós entendemos para que eu fosse, né? Até pela minha formação, né, entender que eu poderia estar ajudando, né, a minha formação profissional, eu poderia estar ajudando lá, né, de uma forma mais efetiva, né? Falei, então vamos lá, né? Foram 15 dias, né? Foram cerca de 15 dias, um pouco mais de 15 dias. Eu fui para a cidade de Passo Fundo, né, que era a cidade mais próxima que estava, né, recebendo voos, né? Aí eu fui para lá, a gente tem uma base nossa lá em Passo Fundo, eu fui, né, para lá, aí fui, né, que Passo Fundo não foi uma cidade que foi atingida, né, as cidades que tinham sido atingidas estavam a cerca de 300 quilômetros, né, que foi a região de Estrela, Arroio do Meio, Lajeado, nessa região ali, né, que falam ali o Vale do Itajaí ali, se eu não me engano, eu não me lembro direito ali o nome ali do vale, né? Gente, sim, aí para você ter uma ideia, a viagem, né, que normalmente é coisa umas 3 horas no máximo, nós demoramos 6 horas, né? Nós fomos até conseguimos ir pela BR até uma certa altura, depois isso já à noite, né? já havia escurecido quando a gente estava na estrada, aí já uma parte da estrada já não existia mais, não tinha como passar, a água desmoronou tudo, a água veio e levou tudo, tivemos que dar uma volta imensa por uma estrada de chão, né? Algumas chácaras lá, aí você perde sinal de GPS, aí voltamos, vai pedindo explicação, o pessoal até desenhou um mapinha pra gente, vocês vai ali, vamos embora. Né? E depois dessa aventura toda para chegar lá, né? Até pelo caminho mesmo, por uma parte ali, né, da zona rural, né? A gente já chegando já em Arroio do Meio, em Lajeado, Estrela, e a gente já estava vendo um cenário já bastante, né, destruído, né? Já bastante assim de guerra, né? Plantações, gente, sim, plantações inteiras ali, aquela região é muito rica, né? A lavoura ali,
né, plantações inteiras que simplesmente perdeu, né? Simplesmente não existe mais, né? Aí, no primeiro momento, eu fiquei alguns dias em Lajeado, onde a gente pôde servir ali, né, na cidade, auxiliando até no resgate, né, de famílias, de pessoas ali e do que tinha, né? Aí depois eu fui para uma outra cidade chamada Estrela, né, que eu fiquei mais coisa de uma semana, 10 dias lá mais ou menos, servindo lá. A gente pôde servir, nós fizemos o contato com um pastor lá, que ele foi um grande suporte para a gente, né? Esse pastor ele perdeu a empresa dele, né? Ele perdeu a empresa, perdeu a igreja dele, simplesmente a água levou tudo, né? Tudo. A empresa dele, ele tinha 83 funcionários, né? Ele perdeu a empresa dele e tudo mais, mas né, a gente teve a oportunidade de poder servi-lo ali, que ele montou um centro de assistência, né, de distribuição ali, de roupa, de alimento, né, de água, de poder estar servindo ali, né? Mas assim, o cenário ali onde a gente teve a oportunidade de poder servir ali foi assim, a definição que se tem ali é de um cenário pós-guerra, né? Imagina assim, jogou uma bomba aqui e é aquilo ali. Eu falo assim, se a pessoa ela já assistiu um filme da Segunda Guerra Mundial que mostra aquelas ruínas das cidades e tudo mais, é isso, né? A água chegou a 30 metros de altura, né? E foram assim, teve gente assim que, conversando com algumas pessoas lá, perderam tudo, não deu tempo delas tirarem nada de casa, né? Foi sair correndo porque a água estava levando tudo, né? Quando a água baixou já em alguns bairros lá, devia até bicho pendurado, né, nos postes, né? Cadeira, escada, banco, tudo pendurado, né? Plantações inteiras, criação de animal, né? Muitos fazendeiros lá perderam tudo, né? Não teve. E essa enchente, o que o pessoal lá fala, que pessoas que nunca havia sido atingida, que morava na parte mais alta ali da cidade, ela também sofreu com isso, né? Pelo volume de água que foi, né? Elas foram pegas assim de surpresa, né? Pessoas que passaram dias em cima de casa, né? No forro da casa, esperando socorro, né? Mas a demanda, né, era muito grande, né? Os serviços de emergência, né, e de urgência já saturado, né? Para poder fazer evacuar tirar, né, locomover esse povo, essa população dessas áreas, né, que foram mais atingidas. E nessa pegada toda sua aí de estar lá, o sentimento que fica assim, tipo, eu sei que tem o sentimento humanitário, aí tem também o sentimento que envolve no sentido de você estar servindo ao Senhor, né, e prestando assim, mas no geral assim, é difícil trabalhar no meio de algo tão, como é que eu posso dizer, que é tão dolorido, né? Assim, pense comigo, você trabalhar com algo que é sentimental numa perspectiva mais baixa, né? Um culto bom, mas uma coisa no meio de uma tragédia, onde pessoas reais estão perdendo vida, perdendo negócio, né? Uma catástrofe de fato. Como é que você trabalha o emocional para conseguir desempenhar alguma tarefa física? Eu acho que o maior trabalho está aqui na pessoa, né, cara? Porque senão você se envolve emocionalmente com tudo, você está lá para servir. Se você se envolve muito emocionalmente, aí você não serve.
Porque aí você vai ser só mais uma vítima lá. Mas você, em vez de você ajudar ali, você, caramba, né? Você tem que chegar lá numa perspectiva de que você não é vítima lá, você está lá para ajudar, né? Se sensibiliza com tudo aquilo, mas está lá para ajudar. E aí, como é que lidar com isso, o emocional da gente? Olha, quando eu cheguei lá, eu falo assim que eu achava, né, nessa minha caminhada missionária, né, já vivido algumas coisas, eu achava assim que emocionalmente, né, e psicologicamente e espiritualmente eu falei, não, eu acho que eu tô pronto. Mas eu chegando lá e vendo o que eu vi, eu olhei para o Senhor, eu falei, Senhor, me dê forças psicológicas, me dê forças espirituais, me dê forças físicas, porque assim, o choque emocional é grande. Você vê, eu vi, não foi uma nem duas, foram várias pessoas andando na rua sem perspectiva nenhuma, sem saber para onde ir, a pessoa literalmente em estado de choque. Aí como que você vai abordar uma pessoa dessa sem sentir isso, né? Sem ter esse impacto, você vendo aquilo ali, né? A pessoa, ela literalmente num choque emocional, né? Espiritual. E uma das coisas que para mim, que foi, eu vejo assim, que para mim foi um pouco difícil, e foi um desafio para mim, a minha pergunta para o Senhor foi, Senhor, como que eu vou falar do Senhor para essa gente que está sofrida? Para essas pessoas que perderam tudo. Como que eu vou falar? Como é que eu vou falar que existe um Deus que ama ela? Exatamente. E ela nessa situação. E ela nessa situação. Porque essas pessoas, nesses momentos, querendo ou não, elas vão questionar a Deus. Deus, o porquê que o Senhor permitiu isso? E não é nem por maldade, é o natural. É o natural. Dizer, por que comigo, né? Por que comigo, Senhor? E, gente, eu estou falando aqui, meu irmão, não é só de pessoas que não conhecem o Senhor, mas de pessoas cristãs também, né? Eu falo assim, emocionalmente, eu tive que ser firme. Falei, Senhor, me dá força aqui. Né? Porque se você se envolve emocionalmente com uma situação ou com as pessoas, você deixa de servir elas ali da melhor maneira ali. Até se envolve emocionalmente, mas não ao ponto de atrapalhar a ação. Exatamente, você tem que ter um limite. Né? Você tem que... Eu tive o esforço ali de ver situações ali, né, e segurar. Falei, não, cara, eu posso ir só até aqui. Se eu der um passo a mais, envolver mais emocionalmente ou espiritualmente com uma situação, né, eu vou pirar, né? Tanto é que a gente teve alguns momentos lá, né? A gente em equipe lá, a gente tirava um tempo e falava, gente, vamos sair desse ambiente, vamos para algum lugar, né? Vamos, não sei, né? Ir comer uma pizza, tomar um guaraná. Vamos sair desse ambiente, né? Porque senão, se a gente ficar só aqui, já fazia dias que a gente estava ali só vendo, literalmente, só tragédia, né? Então, assim, não, vamos sair daqui, porque senão nós vamos pegar e pirar, vamos tomar um sorvete, né? Porque aonde nós estávamos, né, na parte da cidade, era uma parte mais alta, ela não foi afetada. Então a cidade estava funcionando ali, pode dizer assim, normalmente ali, né? Então a gente pegava e tinha esse tempo, né? Que foi assim de suma importância para que pudesse a gente conseguir suportar aquele ambiente ali, né? E você vê isso, a gente teve em alguns abrigos lá, né? Famílias inteiras, né? De repente você perguntar para uma criança, ali a gente teve um tempo com as crianças ali também, né? Você perguntar das crianças ali, você tá aqui com quem? Tô aqui com meu tio, minha tia, né? O meu primo. Aí você pergunta, você vai no meio com jeito, né? Para também não provocar nada ali na criança, né? Ou no adolescente também, a água levou, né? Fala, cara, e aí, você vai falar o quê? Olha,
uma linha ali de você pegar né, e dizer alguma coisa ali que possa, né, de uma certa maneira, colocar Deus em xeque-mate ali, né, você pegar e ter esse cuidado, né, muitas crianças, muitos adultos até nesses abrigos, alguns sendo acompanhados, né, por psicólogo, né, dando esse suporte ali também, né, que foi assim que eu creio que foi de suma importância. É incrível como, assim, os relatos, né, que mesmo muita gente para ajudar, de fato, muita gente, mas incrível também como aconteceu inúmeros casos de gente se aproveitando da situação, né, tipo nesses abrigos, né, questão de abuso, né, rapaz, teve umas histórias, teve uma matéria que eu estava vendo, aí eu disse, cara, me intriguei, aí eu fui procurar, aí eu achei, era uma matéria em jornal em site, né, no blog, e aí eu fui no YouTube procurar se tinha em vídeo, não sei o que, rapaz, eu não aguentei ver, cara, eu coloquei como é que a pessoa consegue até a maldade ainda numa situação dessa, né, se aproveitar e maldade de criança e tal, é incrível, cara, incrível. Olha, o ser humano é tragédia. E isso é fato mesmo, isso é fato, né, a polícia, né, o policiamento teve que ser, né, reforçado, né, nesse sentido, em vários abrigos. E tem a questão dos saques, né, que eu gosto de pegar aqui o treino, agora é minha vez, né? Aí, ó. Já encheu aqui? Não, né? É só apertar aí. Aí. Né, o policiamento ter que ser intensificado 24 horas, literalmente, em vários abrigos, né, por conta dessas situações, importunação, né, sexual. Gente, é que eticamente eu não posso falar algumas coisas que a gente viu lá. Sim. Mas foram coisas assim pesadas, né, nesse sentido, né, homens assim sem o menor escrúpulo, né, com as mulheres, com as crianças, um desrespeito total, né? E diga assim, não é exagero eu dizer o desrespeito total, né? Nesse sentido, infelizmente, essas situações foram reais, né? De acontecer isso não só, né, nesse sentido, mas muita gente, né, saqueando, né, o que restou, né, de um supermercado, né, infelizmente, né, tinha gente, o absurdo deu para mim quando eu vi também essas situações, tinha gente como a demanda por água, né, ficou muito grande, né, por água potável, né, ficou muito grande, né, e começou a faltar na cidade, né, no comércio, e chegava muita doação de água, né, aí ia para os abrigos, o pessoal lá ia lá e pegava o quanto você precisava de água, né, tinha gente que pegava essa água e ia vender, né, cara, mas como assim, né, tem gente, a água tá aqui de graça, você vem pegar. E gente se valendo disso, tinha lá o comérciozinho dele lá, ele ia lá e pegava e ia vender. Mas, cara, como é que pode uma coisa dessa? Né? Se valendo né, dessa tragédia para querer ganhar em cima disso aí. Né? Então, assim, infelizmente, né, teve essas situações, né, vários casos. E tem coisas assim que, infelizmente, não dava para pegar, né, nesse primeiro momento, nessa primeira fase que estava lá de pegar e ter um controle sobre isso aí, né? Que o primeiro momento era de atender a população. Mas, em detrimento disso, acho que a solidariedade era muito maior e, enfim... Não, sem dúvida. Muita gente amando, muita gente se doando, se entregando. Pessoas que saíram de todos os lugares do Brasil. Tinha gente do Brasil todo lá. A gente até mesmo não sendo tão gigantes, né, no canal que eu tenho questão de futebol, né, a gente conseguiu fazer uma mobilização lá, levantar um recurso para ajudar um grupo de famílias específicas, que era família de jogadores, né, a gente conseguiu ajudar aquelas famílias, então assim, foi algo que mexeu com o Brasil inteiro, uma experiência única, né,
E esperamos que seja única no sentido de não acontecer de novo, né? E sim, espero, mas olha, assim, cara, tem que ser a mão do Senhor ali, né? Tem que ser a mão do Senhor ali, porque pelo que a gente viu lá, né, pode se acontecer de novo, né? Pela localização ali geográfica da cidade, o rio, essas coisas assim, né? Ruas inteiras lá ficaram debaixo, com lama até no joelho, né? Nós ajudamos, né, na limpeza de algumas casas lá, né, de várias casas, por sinal. Os caras perderam tudo, né? Então a gente conseguiu dar esse auxílio, né, na limpeza dessas casas, né? E tá próximo ali, né? Mas é algo assim, que a nossa oração é: Deus, né, que não permita que isso aconteça de novo, né? Mas existe, né, uma possibilidade, uma leve possibilidade de acontecer de novo, né? Pelo fato que eu acabei de falar, né, da localização ali onde estão essas cidades, né, da forma com que o rio está sendo cuidado ou mal cuidado, né? Toda essa questão, isso influencia, né? Tanto é que eu sempre tenho contato com, né, um pessoal que a gente conheceu lá, e a preocupação deles é quando começa a chover muito, né, na cabeceira do rio, né? Porque se começar a chover muito, eles já vão ficando eles já ficam mais assustados, né, do rio encher de novo e de acontecer, né, algo desse tipo. Mas eu acredito que dessa proporção que foi, eu acredito que não, né, porque nem eu já falei, né, o rio chegou a 30 metros, né, muita coisa, né. Nós fomos ajudar um senhor lá passando em frente à casa dele, uma casa grande e tal, assim, um quintal grande, tinha uma árvore caída lá, né. E a casa dele, da rua para a casa dele, tinha coisa de uns 2 metros assim, né? Aí tinha uma árvore caída lá, só que com a raiz exposta e tudo, né? Aí eu perguntei por isso: essa árvore que ela caiu aqui do terreno aqui do senhor, né? Ele falou: não, meu filho, foi o rio que trouxe essa árvore aqui para dentro aqui do meu quintal. Eu falei: caramba, não é pra você ter ideia, né? O quanto de água e a força dessa água, né? É isso, Alexandre. A gente falando do Rio Grande do Sul, a história da criança aí, do resgate que a água levou, como é que foi essa história aí? Conta pra gente aí. Sim, essa situação foi com um rapaz lá que, né, é morador lá, né, ele tem uma academia lá. Ele perdeu a academia dele, rapaz, a água veio também e levou tudo. Mas é aquilo que a gente está falando, né? O espírito solidário, né, entrou no cara ali, ele é cristão, né? E à medida que a água foi subindo, ele tem um caiaque, né? Aí ele contando pra gente lá, ele tem um caiaque, ele pegou e começou a ajudar as pessoas que estavam já em cima ali do telhado, né, que a demanda de pessoas que precisavam de ajuda era muito grande e os serviços oficiais ali não estavam suportando, né? E ele foi ajudando algumas pessoas, né, a resgatar, e teve uma situação específica lá que ele chegou até, né, num determinado local lá, onde a água estava cobrindo as casas, né? Aí tinha uma mãe com 2 crianças, elas já estavam há cerca de 2 ou 3 dias em cima lá, né, do telhado, né, esperando socorro. E não cabia, né, as crianças, a mãe e ele, né, no caiaque, né? Aí a mãe pegou e falou assim: não, leva as crianças, né, que depois você volta e me pega. Ele falou assim: então tá bom, então. Pôs as crianças, né, no caiaque, levou para um lugar seguro e voltou para poder buscar a mãe. Só que ele chegou ali e falou: cara, cadê a casa que a mãe estava em cima? Né? A água levou. A água levou tudo, né? A mãe não conseguiu sair. Ele procurou ali o entorno ali, se estava
se havia se segurado em algum galho, algum pedaço de madeira, alguma coisa, né? Aí é que entra aquilo que nós estávamos falando. Aí imagina, né, o psicológico. Você tem que voltar para essas crianças e dizer, olha, não achei a sua mãe, né? Aí é como você vai dizer, olha, mas ainda assim Jesus te ama, Deus está cuidando, né? Imagina assim essa situação, né? Eu me coloquei um pouco no lugar dele, fui, cara, né? E agora, né? Foi aí, cara, que eu pude entender, sabe? Do que você ter a empatia né, pelo outro, né? Não é só você sentir o que o outro sente, mas é literalmente você viver o que o outro está sentindo, né? Você viver, você tá próximo dele, que você vai sentir a dor dele, você vai sentir o que ele está sofrendo ali, né? Que eu, nesse tempo lá, né, algo que eu pude entender do Senhor é isso, né? Do que é assim, realmente se colocar com o outro e viver com ele o que ele está vivendo, né? Porque às vezes é muito fácil, sabe, pastor, a gente olhar para alguma pessoa e dizer, olha, Jesus, ele ama você, Jesus, ele cuida de você, olha, né? Eu dou o joinha ali, olha, estamos aqui por o que precisar. Mas, e se doar por aquela pessoa? Se colocar para caminhar com ela, né? E realmente você sentiu que ela, uma pessoa que você nunca viu na vida, não é? Você se compadece, fala, cara, eu preciso fazer algo para essa pessoa. Eu preciso ser a diferença, eu preciso ser um pequeno Cristo na vida dessa pessoa, né? A gente teve uma outra situação lá, pai, já tinha o rapaz, um pai de família, ele já estava 2 dias andando pela cidade buscando alimento. Ele não tinha o que pôr na mesa da família dele, né? Aí quando nós vimos aquela situação, na verdade, que ele chegou até nós estávamos, né, sentado com um pessoal lá. Aí quando nós vimos essa situação, foi, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, nem que fosse mínimo, né, de poder pegar e ser uma resposta, né, pelo menos, né, naquele momento, né, para aquela pessoa, né. Então, assim, eram situações assim que a gente ficava, que eu particularmente ficava, derrubando aqui, né, que eu ficava assim, nossa, cara, né, viver o que essas pessoas estão vivendo aqui, né, não é nada fácil, né, e aquilo que a gente estava falando, o envolvimento emocional, né, procurar ter esse equilíbrio, né? Mas assim, não é fácil, né? Você vê todo aquele cenário, né? Pessoas que lutaram uma vida toda, né, para construir algo e aquilo destruído, né? Teve um senhor lá, nós fomos ajudar ele, conversando com ele, e falou, olha, eu tinha uma casa, né, era um sobrado, né, de altos e baixos. Ele mostrou a foto da casa dele, né? Ele falou assim, olha, a minha casa era assim, cara, coisa mais linda a casa dele. E hoje ele falou assim, somente escombros, né? A casa dele, né? Aí como você dizer, não, vai dar tudo certo? Como que vai dar tudo certo? Né? Bom, se a situação que estava ali não estava nada, olhando assim, não estava nada favorável. É bem difícil, né, cara? Esse tipo de missão assim é bem complexa, né? Uhum. Acho que cada missão traz sua particularidade, sim, né? Traz sua... Mas elas têm algo em comum, né? Elas nunca são fáceis. Não. Eu acho que quando... Missão no sentido de missionário, né? Uhum. Não sei. Quando o cara fala, não, eu fui fazer missão e
e foi fácil, foi bom, não sei o quê. Não é que não seja bom. Bom pode ser difícil e bom, não há problema nisso, né? Mas quando o cara vem com o discurso, não, foi fácil, foi molezinha, independente do contexto, é estranho, porque na maioria das vezes, com inúmeros missionários que eu conversei, todos eles têm uma história de dificuldade em meio à missão. E cada um no seu grau de respeitando as proporções, enfim. Sim, sim. Né? E algumas como esta que você está contando são bem complexas, né? É por isso que é importante, né, o missionário estar preparado, né? A pessoa, antes de ir para um ambiente de missão, ele deve estar preparado, né? Por isso que é importante uma base missionária que capacite, por isso que é importante você estar se atualizando com escolas, workshops, que pessoas da área vêm promovendo, né? Por que o pessoal da Jocum assim, tem promovido para capacitação de pessoas hoje em situações difíceis como essa? A gente viu que a ETED, a última que teve aqui no estado do Amapá, eles foram também para o Rio Grande do Sul. Sim, Rio Grande do Sul e foram para o Crato, né? Isso. Então, assim, além da ETED, quais são as demais escolas assim que rodam, os meios que a Jocum tem encontrado de treinar e capacitar bem missionários para missões difíceis como essa? Sim, hoje a Jocum, né, hoje nós estamos, né, num perfil que a gente procura capacitar os nossos missionários não somente a nível ministerial, não é de você ter, além da ETED, né, mas você já ter o que a gente chama as escolas de segundo nível, né, que são as escolas que, para que o indivíduo possa fazer, ele já tem que ter passado por uma ETED, né? Então, aí hoje tem escolas de estudos bíblicos, né? Tem escolas que você tem um panorâmica bíblico, né? Você tem essa bagagem para ensino, né? A gente tem escolas de evangelismo, seminários, né? Os workshops, né? Nessa área, né? Falando assim ministerialmente, né? Mas hoje a Jocum, ela também ela impulsiona, né? E proporciona para que os obreiros eles tenham também uma formação acadêmica ou que seja um curso profissionalizante, né? Então, para que você possa ter essas ferramentas para que aonde você for acionado, que está dentro do seu perfil, né, da sua área de atuação, você tem essa bagagem, né? Não somente ali a questão de ministério, né? Mas a questão profissional. Então, olha, tem aqui, exemplo, um profissional da área da saúde. Você tem uma área aqui que você pode atuar, né, na missão em algum local específico como um profissional da saúde, um educador físico, né, na área técnica, alguma coisa. Então, hoje a Jocum, ela dá esse impulso, né, para os obreiros, até os obreiros mais antigos, a galera que está chegando aí, em você ter essas ferramentas, né? Exemplo, agora eu fui lá para o Rio Grande do Sul, algo que encaixou, né, no perfil, né, do momento ali, que estava né, precisando, foi a minha profissão, né, que profissionalmente eu sou bombeiro civil, então foi a área que precisava lá naquele momento, né? Então aí você, né, a gente consegue pegar e fazendo esse encaixe, olha, incentivando, né, para que o obreiro ele busque, né, uma qualificação que dentro do campo missionário, ele, sem dúvida nenhuma, ele vai ser usado. Certamente, certamente. Nosso horário, infelizmente, o horário está avançado ali. A gente ainda tem uma pendência de assunto que sim, rapaz. Mensageiros da Paz. Mensageiros da Paz. Mensageiros da Paz, né? Uma viagem, falar só por alto, né? Uma viagem que saiu do Amapá e foi até... Olha, nós saímos do Amapá, Macapá, mais precisamente, Macapá, capital. Saímos aqui de Macapá, passamos pelo Pará, entramos pelo Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul ali, passamos rapaz, sei que nossa viagem, assim, de cabeça, passamos por Minas Gerais, Goiás, Brasília, por São Paulo. Rodamos aí cerca de uns 7 a 8 estados aí do Brasil, né? Foi uma viagem com total aí de 7.300 quilômetros rodado,
né? E passamos ali por parte, né, da Transamazônica, né? Foi uma viagem assim desafiadora também. Isso tudo de carro, para ficar tudo de carro. É um bom carro, era um bom carro, um SW4, uma né? Uma SW4, um excelente carro para esse tipo de viagem, né? Mas foi uma viagem missionária, né? Essa viagem, o idealizador dela foi o Eliezer, né? Inclusive vamos conversar com ele. Isso, se Deus quiser, as próximas semanas vamos estar gravando com ele aí, estamos organizando. Ele foi o idealizador, né, da viagem, né? Ele no período que o filho dele esteve aqui com a gente, né? Ele compartilhou da viagem, né? Eu falei assim, o que eu preciso para ir? Ele falou assim, então vamos. Aí ele falou, não, mas a gente precisa de um carro, né? Aí a Jucum, pela graça de Deus, nós tínhamos adquirido, né, um carro, né, um bom carro, né? Eu falei, olha, o carro tá aqui, né? E partimos para essa viagem, né? Essa viagem, ela foi assim, foi uma viagem desafiadora também, né? A ideia dela era uma viagem sem pressa, né? Nós fomos visitando, né, na beira da estrada, de casa em casa, né? É um percurso que normalmente aí você faria em um dia na estrada, nós fizemos em 3 dias, né? Que era parando de casa em casa, conversando com as pessoas, orando com as pessoas. Nós levamos alguns alimentos, né? Arroz, feijão, óleo, algumas coisas assim, né? Para aquelas famílias mais carentes, a gente montava ali uma cesta básica ali, entregava para essas pessoas, né? Era falar de Jesus para essas pessoas. Levamos Bíblia, né? Nós fizemos também o Bíblia em cada casa ali. Então, em cada casa que nós passamos, nós deixamos um exemplar, né, da Bíblia Sagrada, né? Orando pelas pessoas. Nós vimos milagres acontecendo, né? De pessoas sofrendo já com uma dor de dente há vários dias, né? Não tinha recurso nenhum para ela ir atrás, né? Um médico e nada, né? A gente orar ali, a pessoa ser, né, curada dessa dor de dente. Às vezes era, né, coisas assim, às vezes a pessoa estava, né, alguma situação, a gente orava, né? E pela graça de Deus, né, alguns milagres aconteciam ali na hora ali, né? A gente teve uma experiência que eu achei assim, foi bastante interessante, né? Numa casa a que nós paramos, só tinha alguns adolescentes, né, na casa, umas crianças lá, e aí começamos a conversar com eles. Aí o menino se identificou, né, como cristão, né? Aí conversando e tal, ele falou que na noite anterior, né, da nossa chegada lá, ele tinha orado a Deus, né? Ele tinha pedido uma Bíblia nova, né, para Deus, que a Bíblia dele já estava bem surrada. Ele mostrou para a gente ler, pedindo uma Bíblia nova, e que jamais faltasse alegria e a fartura na casa dele. Foi aquela oração dele, né, aquela noite. Aí nós conversando com ele, ele falou, gente, eu orei isso essa noite, e vocês chegaram. E vocês me trouxeram uma Bíblia nova, me trouxeram o alimento, e me trouxeram a grande alegria do Senhor Jesus aqui, né? Aí você vê, cara, como que vale a pena, né? Você saber que de alguma maneira nessa nossa pequenez, Deus nos usa para ser um mensageiro ali para ele ali, para mostrar, né, para aquele adolescente, ele, olha, eu tô aqui, né? Eu ouvi a sua oração, né? A forma com que ele recebeu isso aí, né? E teve tantas outras experiências quando nós saímos, né, da estrada amazônica ali, pegamos já a rodovia. Aí ficou assim, aquele cara acabou para onde a gente evangelizar as casas, aquela coisa toda. Aí surgiu aí pra gente, vamos evangelizar o pessoal dos pedágios, né? Vamos fazer alguma coisa, a gente deixa uma Bíblia em cada pedágio, então. A gente já fez, eu e a minha família, né, minha esposa e minha filha, fizemos Itaituba
em Curitiba, né? De golzinho, rapaz, uma aventura. Assim, mas na 367, não? A 3 de Curitiba para... norte, aquela que passa pelo Mato Grosso, aí você vai corrigir agora, 366, 367. Enfim, a estrada, a BR que faz o oeste do Pará para Curitiba, ela corta pelo Mato Grosso ali e vai-se embora ali. Rapaz, realmente tem trechos ali que você não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Só pedágio e umas retas que não acaba nunca, né? Aí nós pegamos e tivemos Deus nos deu essa estratégia. Só que além de pegar e deixar uma Bíblia em cada pedágio, né? O que aconteceu que a gente, em alguns casos assim, a gente pagava o pedágio de alguém que estava vindo atrás. Aí pagava o nosso pedágio, deixava uma Bíblia para a pessoa, né, para atendente ali, né, do pedágio, deixava o pedágio do carro de trás pago e mais uma Bíblia, né? E mais uma Bíblia. Então, assim, a questão, cara, não é olhar o custo disso, mas é o nome do Senhor que vai ser glorificado ali, né? Da pessoa saber, cara, peraí, alguém pagou um pedágio para mim, ainda me deu uma Bíblia, como é que é isso? Né? Então, o efeito que isso provocou para essas pessoas, né? Até teve um dos pedágios que nós entregamos uma Bíblia lá, a moça se emocionou, né? Ela falou assim: olha, moço, a última coisa que eu pensava em ganhar aqui era a Bíblia, né? Porque normalmente, né, esse pessoal que trabalha nessas praças de pedágio, o que eles ouvem é: nossa, isso aqui é um roubo, e não sei o que, é xingamento, desmerecendo eles. Sim, cara, sim. Aí eu pergunto, que culpa eles têm? Eles só estão fazendo o trabalho deles, né? Aí de repente você chega: olha, tá aqui um presente para você, né? Está sendo um presente, que Deus abençoe, que Deus te cuide, você liberar palavras. Então, para essas pessoas foram bastante significativas. A gente percebeu isso, né? Que houve que foi significativo, né, para elas. Bênção demais. Né? Foi bênção. Sobre essa viagem específica, eu vou conversar com o Eliezer, né? Coletar as informações, né? Quem sabe você participa junto também. A gente saber com detalhes aí, né? De repente tem gente que está nos assistindo e está pensando: caramba, eu queria muito experimentar coisas desse tipo, né? Experimentar coisas como você experimentou lá em Barretos, né? No rodeio, a promoção humana, experimentar coisas como essa viagem, como no Rio Grande do Sul, mas está lá, é crente no Senhor, está na igreja lá, e não encontra os meios aí. Se você tivesse uma palavra para dar para essa pessoa, qual você daria para ela aí? É uma pessoa que isso está queimando no coração dela. Não necessariamente por causa desse vídeo que está assistindo, sim. Mas por N situações, né? Eu falo muito que para algumas coisas eu penso: caramba, já passei a data. Para viver algumas loucuras missionárias, já passei a data, né? A gente constrói famílias e tal. Então, igual a mim, tem um monte. Então, o que você diz para mim, diz para quem está nos assistindo, que acha que tem alguma justificativa para achar que não precisa mais fazer algumas loucuras na missão, hein? Olha, meu irmão, eu digo algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, né, que a parábola do semeador, né? Essa parábola, ela para mim, ela tomou, quando o Senhor, meditando nela, o Senhor me trouxe algumas coisas que para mim está fazendo uma grande importância, né, para mim, é que nós somos esse semeador e nós temos a semente. O Senhor já nos entregou essa semente, né? Mas o nosso comodismo, ele não nos permite a sair para semear, né? Porque a palavra diz que os campos estão brancos. Muita semente já foi semeada, né? Mas ainda tem-se muito o que fazer. Então a semente, ela pode estar aí na sua mão, uma oportunidade
ela pode estar na sua mão. E o semeador, o que eu achei interessante, né, nessa passagem ali, que o semeador ele não escolheu o solo aonde ele ia jogar a semente. Ele simplesmente saiu a semear. Né? E a palavra fala que algumas sementes achou solo rochoso, outras achou um solo seco, outras achou um bom solo. Né? O nosso papel é semear. Né? O nosso papel é semear na vida de alguém, em situações que a gente aproveita. Eu tenho aprendido, sabe, que o Senhor ele nos proporciona situações que você pode orar com uma pessoa, você pode liberar uma palavra de bênção na vida da pessoa, né? E qual é o tempo disso para mim fazer isso, cara? Já é tempo. Já é tempo. Né? Então eu não esperar ações específicas para mim me mover, né? É aproveitar as oportunidades, é olhar para onde ninguém está olhando ou poucas pessoas estão olhando, é você olhar com os olhos de Cristo, falar, cara, como que eu posso fazer a diferença, né, na vida dessa pessoa, na vida de pessoas, né, que nós temos a oportunidade de mudar a história de uma pessoa, né? Às vezes vai ser uma Bíblia que você vai entregar para a pessoa ali, aquilo para ela já vai fazer muita coisa, já vai ser essa relevância, né? Então não há tempo, né? É todo o tempo, né? A palavra ela nos afirma que a seara, né, os campos já estão brancos. Né? E cadê os trabalhadores? Né? Então já é algo que cabe a mim fazer. Né? O que nós precisamos aprender é de querer deixar. Vou deixar para o missionário, vou deixar para o pastor, vou deixar para o presbítero, vou deixar para o diácono. Não, é nossa função isso aí. Né? É meu papel. Né? Mas a idade, o que? Tá, mas o que você consegue fazer? O que você pode fazer, né, para isso? Né? Na sua igreja local, né? Você trabalhar, né, com aquilo que Deus pode estar compartilhando a seu coração, com criança, com pessoas da rua, o que é? Né? Eu falo assim, dê o primeiro passo. Né? Tipo aí essa viagem, ela foi por passo, nós começamos a dar passos. Mas eu não consigo, eu não posso ainda algo grande. Começa com o pequeno, né? Que Deus vai acrescentando, vai trazendo, na medida que você for caminhando, você vai crescendo, né? Os desafios vão ser maiores, você vai crescendo, você vai aprimorando, pegando, né, desafios maiores. Então, assim, o que eu incentivo é isso. Seja um semeador, né? Mas seja aquele que vai pôr a mão no arado, né? Para sair a semear, para sair a cumprir aquilo que Deus tem, né, para a sua vida. Porque é muito bonito ouvir, né, o relato dos missionários, de quem está no campo. Olha, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Mas o meu convite vem e vê, né? O primeiro, você quer ver o que está acontecendo? Você quer experimentar? Cara, então vem. Não seja apenas um telespectador, mas seja um participante. Venha participar, né? E com certeza Deus vai fazer. Mas para que Deus faça através da sua vida, você tem que sair da onde você está, né, da zona de conforto, e vir, né? E Jocum está de portas abertas, né, pelos desafios aqui que nós temos. Se você de repente você gosta, né, da área de evangelismo, você tem essa pegada, né, digamos assim, cara. Barretos, se Deus quiser, ano que vem nós vamos estar lá também,
né, trabalhando Qual o lá. período do ano mesmo, Barreto? O período é no mês de agosto. Agosto? Né, em agosto. Eu só não tenho a data já do ano que vem. E é quantos dias geralmente de ação? São 10 dias. Tem que separar 10 dias, mais a viagem. Separar 10 dias, mais a viagem. 15 dias. Você separa uns 15 dias, né, para ir voltar, né, tranquilo. Né, Qual os pré-requisitos para quem quer participar? Olha, ser um cristão, né, ter pelo menos uns 2 anos atuante. A igreja local igreja. que faz a carta, tem algum Isso, processo? aí você faz uma inscrição, né? A gente fornece, a gente consegue, a gente faz essa parte aí, né? Só nos procurar, né? Mas uma indicação, né, da sua igreja local, né? Aí no meu caso que sou pastor, a gente autoriza-se a nós mesmos aí. É isso, aí vocês se autorizam. Aí vocês se autorizam, ó, tá mais do que Se auto-autoriza. se auto-autorizam, né? Mas é só nos procurar, separa aí cerca de uns 15 dias aí na agenda, né, para estar lá com a gente, e promoção humana também Os vai custos estar. é um custo único lá ou não? É tipo, é só se preocupar em chegar lá e você tem custos diários lá. Na verdade, sim, a preocupação é de chegar lá, aí tem uma pequena taxa de inscrição, tá, que eu não vou me atrever a dizer agora, porque eu não sei Sim. se muda ou não, como é que com vai certeza. ser e tudo mais. Mas tem essa taxa de inscrição, que aí essa taxa de inscrição, ela cobre a sua hospedagem lá, a área do camping, né, ela vai cobrir o espaço ali, né, que Vai lhe dar direito a uma grama vai bem estar uma fofinha. grama, uma grama não, é um chão de terra batida mesmo, né? Top de linha, né? Vai te garantir o seu espaço ali e alimentação. Então, com alimentação lá dentro, você não precisa se preocupar, que você vai ter café da manhã, almoço e janta. Né? E para quem gosta de carne, né, de churrasco, é churrasco. Churrasco e tererê. É churrasco no almoço e churrasco na janta. Né? Você chega uma hora assim e fala, cara, não quero ver mais carne na minha frente, não. Né? Muito bom. Então, essa questão, né, da alimentação, né, ela está dentro, né, dessa taxa de inscrição. Aí alguma coisa extra aí já é por conta, né, de cada um. Né? Mas aí a preocupação é para chegar lá, né, o seu gasto aí. Muito bom, muito bom. E tem a Oktoberfest também, que a promoção humana vai estar lá Também. no mês de porque outubro. na verdade não é a promoção humana é um padrão de programação Isso. que atende festas, mas não pelas festas em si, mas pelo aglomerado de pessoas, né? Exatamente, né? Então acontece no Rock in Rio, acontece... Isso, acontece em Parintins também. Parintins? Em Parintins também. É mais perto. Em Parintins, nós conseguimos entrar lá lá tá mais recente. Acontece A em gente Macapá no Carnaval. No Carnaval em Santana, também, nós Santana, que nós fizemos, né? E tá aí uma deixa. Se você quiser estar com a gente já no próximo Carnaval, Exatamente. né, junto, evangelizando, compartilhando ali do Senhor Jesus de uma forma criativa, que é o que a gente Promovendo procura pessoas. fazer, promovendo as pessoas ali, que, né? Se você teve a oportunidade de estar com a gente, né? Sim. Né, eu creio que o nosso evangelismo é de uma maneira mais leve, né, o possível, de uma forma criativa, né, de poder identificar, né, as pessoas e levar do amor do Senhor Jesus. Então, se você já quiser estar com a gente no próximo Carnaval, nós estamos aqui. Eu acredito que depois vai pôr os contatos aí, né? A gente vai conversar, a gente pega e Certamente. alinha. Não, sempre tem. Os contatos ficam todos aqui na descrição, inclusive para conhecer mais o Alexandre, vai ter rede social, né? Vocês têm, a Isso. família tem. Tem, você pode procurar no Instagram. Eu deixo o link, mas Isso, pode falar o deixa lá. arroba, qual é o nome? O meu Instagram tá Alexandre de Oliveira, tudo junto, Certo. aí separado Moraes. Pronto. Não é o Alexandre Moraes, não. Não é o Xandão Careca, não? Não. Ô, rapaz, que é isso? Brincadeiras à parte. Ô, rapaz. É isso. Então vai ter todas as informações da Alexandre, né? Os meios para você conhecer a Alexandre, vai ter também os meios para conhecer a Jocum e tal. Ele vai deixar tudo na descrição aqui. Alexandre, passada a hora, nós temos compromissozinho, mas obrigado demais por ter nos atendido. Vamos deixar assuntos para outro papo aí
Se Deus quiser, outros papos vão ter e aí a gente vai se falar tudo hoje, que é quase impossível falar, né? Mas a gente vai se conversando em outros dias para não ficar no mesmo. Eu faço isso com todos, né? Todos deixam um pouquinho para depois. Deixa um gancho, né? Deixa um gancho depois. Quem ficou conosco até agora, eu louvo a Deus pela sua vida. Se não é inscrito, claro, se inscreva no canal, acho que faz parte do processo da internet. Se inscrever para ajudar, para que possa crescer o canal, para que, enfim, a gente possa alcançar mais pessoas. Fazer que nem o outro, Alexandre, eu entendo isso como missão para mim também. Tenho entendido ainda mais, na medida que o tempo vai passando, que comunicar através da internet. Eu estava compartilhando nos bastidores com você o sonho que tenho de poder promover documentários, de tornar obras missionárias e trabalhos de pastores em lugares mais longínquos, né? Conhecido. E eu creio que isso também é uma forma de fazer missão. Com certeza. Então se inscreva aqui no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. Obrigado a TV de ficar aqui. Abre a oportunidade da gente ter esse programa aqui, o Papo que Edifica. Deixa eu falar também aqui de algo interessante da garrafinha aqui, ó. Eu gostei, viu, Thaís? A Thaís está nos bastidores ali. Eu gostei da garrafa e da cuia de tererê, me hidratar enquanto tem podcast. Então, de repente, vai ter um irmão abençoado aí que eu conheço em Itaituba que abriu uma casa de tererê. Aí de repente ele pode. Ele assiste, ele tá assistindo, eu tô fazendo mexer aqui. Já fica a dica, então, já fica a dica. Aí ele pode mandar uma bomba bonita. Deixa eu botar aqui a câmera certa aqui, né? Botar aqui uma garrafa bonita, com a marca dele, assim e tal. Pronto, olha aí, viu aí? É tererê. Tererê full agora. Pronto. Eterno. Obrigado, mas brincadeiras à parte, quem quiser de alguma forma ajudar também, além de se inscrever, curtir, compartilhar, tem aí os meios, ser membro, e você é do próprio YouTube, mecanismo do YouTube, você aperta lá para ser membro, aí o YouTube cobra uma taxa, uma parte dessa taxa vem pra gente, e as outras formas são as ofertas que você pode estar mandando. Valeu, Alexandre, Deus abençoe. Amém. Muito Obrigadão obrigado, demais, tamo junto. Eu fico muito feliz em poder conversar e a gente vai se acertando mais daqui para frente, outras igual essa. Agradecer a Jocum Amapá que recebe, nós estamos no espaço da Jocum, né? Quem está naquela câmera vê melhor todo o espaço. Né? Aqui já foi gravado com esse é 2, né? Foi gravado o primeiro quando o pessoal foi para o prático de ETED. Isso, o pessoal prático do ETED, antes deles ir para o prático, né? Agora vamos ter que juntar eles de novo para gravar a volta do prático, para compartilhar. O retorno, né? O feedback de retorno, né? De muitas histórias. Valeu, brigadão de novo, valeu todo mundo que ficou. Gente, um forte abraço, Deus abençoe. E precisando, nós estamos por aqui. Estamos por aqui, até mais, se Deus quiser, a gente se vê pessoalmente ou online nesse mundão de meu Deus aí. Valeu.